E aí, pessoal, boa noite. Bom, bora começar, né, a nossa segunda parte da NAP 2, né, a disciplina relacionada à NAP 2, que são listas duplamente encadeadas. Semana passada eu estava um pouco gripado, né, aí eu não consegui, no caso, dar aula por causa da minha garganta, mas, né, agora a gente está 100%. Eu resolvi dar essa aula gravada justamente porque a gente vai programar, no caso, uma lista do zero agora, né? Então, para quem está com um pouco de dificuldade, pode pausar o vídeo, enfim, ir fazendo na velocidade, né, que você achar necessário aí, tudo bem? Então, eu já estou com o meu VS Code aberto aqui, você pode deixar o seu NetBeans aberto, o VS Code também, quem utiliza, né, Eclipse, enfim, qualquer ideia para a gente programar, tudo bem? Uma coisa que a gente vai utilizar das aulas anteriores é o nodo, né? O nodo que vai ter um valor e ele vai ter um valor a mais aí, que no caso vai ser a referência do nodo anterior, certo? Então, deixa eu só apagar as classes aqui que não é relacionado a gente. Então, vou apagar tudo aqui, deixar só um nodo. Excluir, certo? Deixar só o nodo aqui. Esse nodo, gente, vocês podem, né, reconhecer que no caso é das listas simplesmente cadeadas, da filha e da pila, né? Da filha e da pilha, desculpa, que tem um valor, né, numérico, e o próximo, que no caso ele vai apontar para qual é o nodo subsequente, né? Que está, digamos assim, colado nele, adicionado logo depois dele. Uma coisa que a gente vai ter na lista duplamente cadeada é o nodo anterior, né? Então, o nodo anterior, o que que ele vai fazer? Como vocês tinham a referência que aponta para o próximo, a gente também vai ter uma referência que aponta para o anterior, né? O que que isso daí vai possibilitar para a gente fazer na lista duplamente encadeada? Primeiro que a gente vai poder percorrer a lista de uma maneira bidirecional, né? Então a gente vai poder percorrer tanto da cauda até a cabeça, quanto também da cabeça até a cauda, justamente por causa que a gente tem a questão do nodo anterior, né? Algumas operações na lista duplamente encadeada ficam mais simples por causa dessa referência aqui anterior. Já outras operações, como de remover, por exemplo, quando a gente remove um nodo, a gente também tem que tomar cuidado, né, com o nodo anterior. Então, acaba que fica um pouquinho mais complexo a questão da implementação, certo? Bom, a nossa classe nodo, ela só fica desse jeito mesmo, tudo bem? E eu vou criar uma outra classe chamada lista duplamente, né, que no caso vai ser a implementação daquela nossa lista, certo? Para a lista duplamente, a gente vai ter os clássicos, né, cabeça e cauda, nodos cabeça e cauda, tudo bem? E, né, a gente vai ter a questão dos métodos de adicionar, remover e printar, né? Eu vou implementar alguns métodos de adicionar, remover e printar aqui, mas como exercício a gente também vai ter alguns outros que eu não vou fazer em aula, né? A gente vai fazer com modelo de exercício e nos dias de correção de exercício eu posso resolver um método ou outro, lembrando que segue o mesmo, né, a mesma costume de cair na prova alguma dessas questões. Tudo bem? Então vamos lá. A gente já tem a nossa lista duplamente encadeada, né, com a nossa cabeça e a nossa cauda. Lembrando que a gente pode fazer digamos assim, a cabeça sendo o primeiro elemento e elementos que vão sendo adicionados na cauda, né? Ou pode ser adicionado no início ou no final, tanto faz. Aí depende da implementação de cada um. Então vou começar com o método public void adicionar, né? Adicionar, eu vou botar adicionar final, que no caso vai ser adicionando no lugar da cauda, né? Logo após a cauda. Então, vou botar o int valor aqui, né? Opa, certo? Para adicionar, né? Acho que vocês estão acostumados já, a gente tem que criar sempre um novo nodo, new nodo. Não preciso mais explicar o que é a palavra new, né? Porque expliquei bastante na parte da NAP 1. New nodo cria uma nova referência lá na memória para esse novo nodo que a gente criou. A gente vai atribuir o valor numérico, né, que a gente passou no método, a esse novo nodo, tudo bem? E a gente vai, né, fazer os testes aí, né? Primeiro teste é se a lista estiver vazia. Se a lista estiver totalmente vazia, aquele único elemento vai passar a ser a cabeça e a cauda, né, ao mesmo tempo. Então vamos lá. Se a cabeça for igual a nulo, para ficar mais didático também, e a cauda também for igual a nula, significa o quê? Que não existe nada naquela nossa lista duplamente cadeada, assim como na pilha, assim como na fila também, né? Então, esse novo nodo, justamente, ele vai passar a ser a cabeça e a cauda,
né? A cauda e a cabeça passam a ser o novo nodo. E o método finaliza nesse if, né? Caso esse if, né, caso já tenha elementos dentro da nossa lista, ou seja, caso a cabeça e a cauda sejam diferentes de nulo, significa o quê, né? Significa que a nossa lista já tem pelo menos um elemento, ela não é vazia, né? E a gente vai, como o método é adicionar no final, a gente vai adicionar após a cauda, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte, cauda ponto próximo vai ser igual ao novo nodo, né? Novo nodo ponto anterior vai passar a ser a cauda, né? E a cauda vira o nosso novo nodo, né? Dessa maneira bem aqui, tudo bem? Então, basicamente, o adicionar final é esse método aqui, né? Então, eu vou criar um método principal aqui, só para a gente testar, né? Se está tudo ok, está funcionando tudo ok. Lista duplamente igual a new lista duplamente, lista ponto adicionar final valor 1 e lista ponto adicionar final valor 2, né? Eu vou rodar aqui, claro que não vai aparecer nada, mas bora só ver se ele vai rodar tudo certinho, sem dar erro nenhum, né? Ele rodou sem dar erro nenhum. Então, vou desenhar para vocês como é que está sendo feito, né, esse método bem aqui. Então, vamos aqui para o quadro branco, né? Tá aqui o método adicionar final. Como é que vai funcionar? Ah, o adicionar final, né? Primeiro para o adicionar 1, né? Quando a gente chama o adicionar final com valor 1. Então, por que não está escrevendo? Vamos ver aqui. Qualquer coisa eu vou para o Paint, né? Menu inserir, menu imagem. Eu acho que é porque eu estou sem a... Está configurado para usar com a minha mesa de digitalizador. Deixa eu abrir o Paint. Paint nunca nos abandona. Então vamos lá. Temos, né? Para o adicionar 1. Tudo bem? Deixa eu só engrossar mais o tamanho da escrita. Adicionar 1, né? Primeira linha do adicionar final, né? Ele está lá na memória, ele vai criar um novo nodo vazio, né? Esse novo nodo vazio. E vai fazer o quê? Como a gente passou o valor 1, ele vai passar o valor 1 para esse novo nodo aqui na linha 6, né? Tudo bem? Esse daqui é o nosso novo nodo, certo? Bom, aí a gente bate no if, né? Vamos ter a cabeça, que no caso vai começar com o nulo. E também vamos ter a cauda, né? Que vai começar com nulo, tudo bem? Bom, quando eu crio esse novo nodo com o valor 1, a cabeça e a cauda elas são nulas, né? São, né? Então, if cabeça nula e cauda nula significa o quê? Que a nossa lista está vazia, né? Então, o nosso novo nodo que acabamos de criar, ele vai passar a ser quem? Ele vai passar a ser a cabeça e a cauda, né? Na linha 9, ó, cabeça igual a novo nodo, e na linha 10, cauda igual a novo nodo. Ou seja, nossa cabeça e a cauda, né, vai passar a ser cabeça. Vai passar a ser o novo nodo. E a cauda passa a ser o novo nodo. Tudo bem? Bom, beleza. Então, tá aí, né? Adicionado o primeiro elemento na nossa lista. E a gente vai adicionar o segundo elemento agora, né? Eu chamo lá o adicionar final 2, né? Com o número 2 agora. O que que ele vai fazer? Ele vai criar nas duas primeiras linhas, né, do adicionar final. Ele vai criar um espaço na memória com o nosso novo nodo. Na segunda linha, ele vai atribuir o valor 2 dentro daquele nodo que foi o que a gente passou no nosso método, né? E ele vai fazer a pergunta do if. A cabeça é nula e a cauda também é nula? Se vocês forem ver bem aqui, ó, a cabeça ela não é nula, né? A cabeça e a cauda elas passam a ser o novo nodo que a gente criou antes, que no caso é o nosso 1, né? Então a cabeça e a cauda estão sendo esse carinha bem aqui, né? Então elas são diferentes de nulas. Ou seja, esse if bem aqui ele não vai mais ser executado, né? Ele vai pular e a gente vai para as linhas 14, 15 e 16. Prestem bastante atenção agora, certo? Nas linhas 14, 15 e 16, o que que a gente vai fazer? Na linha 14, eu estou dizendo que a cauda ponto próximo é igual ao novo nodo.
No caso, quem é o nosso novo nodo atualmente? O novo nodo é o nosso 2, né? O que tem o 2 aqui. E a cauda, quem é a cauda nesse momento que eu tento adicionar esse novo nodo 2 dentro da nossa lista? A cauda justamente é esse nosso nodo 1, né, que a gente adicionou anteriormente. E eu estou dizendo que o próximo dela vai ser quem? O nosso novo nodo. Quem é o novo nodo? O 2, né? Então, o próximo da cauda vai ser esse carinha bem aqui, ó. Vai ser o 2, né? Linha 15. Novo nodo ponto anterior é igual a cauda. Ou seja, quem é o novo nodo? O 2, né? E o anterior do 2 vai ser a cauda. Quem é a cauda ainda? O 1, né? Então, a gente está fazendo isso daqui, ó. Tudo bem? E depois, na linha 16, quem vai passar a ser a nova cauda, né? Atualmente, quem é a cauda é o nosso 1, né? Nesse momento. No entanto, com a linha 16, eu estou passando a cauda para onde? A cauda agora vai passar a ser o nosso 2, né? O nosso 2 que vai ser a cauda, né? E o nosso 1 que vai continuar sendo quem? A cabeça, né? Então, o 2 passa a ser a cauda e o 1 passa a ser a cabeça, né? Se eu adicionasse um 3, por exemplo, né? Se eu adicionasse um 3, como é que ia ser? Eu ia criar um novo nodo na memória. O 3 ia passar para dentro desse novo nodo, nas duas primeiras linhas do nosso método, né? O nosso novo nodo não é mais o 2, agora é o 3. Tudo bem? E eu vou bater no if, né? O if, a cabeça e a cauda são nulas, né? Como vocês podem ver, a cabeça não é nula, nem a cauda, né? Elas são elementos diferentes e elas não são nulas. Então, esse if vai pular. Vamos executar novamente as três últimas linhas do adicionar final. Ou seja, primeira linha, cauda ponto próximo igual a novo nodo. Quem é a cauda agora? A cauda é o que é o 2, né? Ponto próximo vai ser igual a novo nodo. Quem é o novo nodo? 3, né? Então, o 2 passa a apontar para o 3, certo? Na linha 15, novo nodo ponto anterior passa a ser a cauda, ou seja, novo nodo, ponto anterior dele, que é esse carinha bem aqui, né? Passa a ser quem? A cauda, certo? E depois, quem vai ser a nova cauda? A nova cauda que antes era o 2 vai passar a ser o novo nó que é quem? O 3, né? Então a cauda passa para cá. Tudo bem? E assim por diante, até a nossa lista, né, ficar do tamanho que a gente quer. Esse é o método adicionar final, que sempre vai adicionando, né, após a cauda. Tudo bem? Então é dessa maneira que fazemos a nossa lista adicionar final, né? Bom, para só concluir, né, o nosso método de hoje, que é adicionar final, bora fazer o método de printar, né, para a gente não executar, né, aqui a lista e não aparecer nada. Então, public void printar, né? Então, primeiramente, né, se a lista estiver vazia, se a cabeça for igual a nulo e a cauda também for igual a nula, o que vai acontecer? A gente mostra um valor para o usuário, né? Lista vazia. E o nosso método finaliza aqui. Caso contrário, né, a gente pode usar o do while, né? Antes do while, no caso, a gente tem que pegar as referências. Então, nodo atual vai começar pela cabeça. E da cabeça ele vai percorrendo até chegar na cauda, né? A gente pode começar pelo do while. Do while enquanto o nodo atual for diferente de nulo, certo? Bom, o que vai acontecer? A gente vai printando, né? System out print, print sem o ln, né? Para ficar a saída ficar bonitinha. Então, nodo atual ponto valor mais um espaço em branco e depois o nodo atual ponto, vai passar a ser ele ponto próximo. Opa, anterior não, ponto próximo, certo? Dessa forma bem aqui. Se vocês forem recapitular o método printar, né, na lista, na pilha e na fila, na lista simplesmente que eu falo, né, ela é a mesma coisa, né? A diferença é que se a gente alterar o método printar, a gente pode alterar para ele printar da cauda para a cabeça,
né, utilizando a referência do anterior. Então fica aí com uma ideia de questão para exercício, né? Então, o método printar é esse, que vai printar, né, toda a nossa lista, né? Então bora só testar aqui, só para ver se está funcionando. Então o método adicionar final passa a ser adicionar final 1, 2 e 3. Então vai adicionar 1, 2 e 3, assim como a gente fez aqui no Paint, né? E quando for printar, ele vai começar pela cabeça, né? Vai começar por aqui e vai pulando, né? Depois que ele vai printando cada um. Então vai aparecer 1, 2 e 3 na saída do nosso print, certo? Vamos executar bem aqui. Opa, eu executei, mas não chamei o método print, né? Então não tem como o Java printar alguma coisa. Então vou chamar o método printar, vou executar e temos aí, né, a nossa saída 1, 2 e 3 da nossa lista duplamente encadeada, certo? Então fica aí, gente, o iniciozinho, né, da nossa aula de lista duplamente, que é o nosso método adicionar final, certo? O método printar, aí só para a gente testar, para ver se está tudo ok, certo? E nas próximas aulas vamos implementar o método de remover, assim também como o método de adicionar em outros lugares da nossa lista, né? Adicionar no início, adicionar no meio, após um determinado valor. E também a gente vai utilizar, quebrar um pouquinho a nossa cabeça, né, passando exercícios de lógica, para a gente fazer várias operações em cima da lista aí também, certo? Então, por hoje é só, né? Boa noite e até a próxima aula.